Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, o programa no qual os nossos convidados compartilham suas preferências culturais, dando dicas sobre o que é essencial ler, ouvir e visitar. E hoje aqui comigo, uma professora de português e livreira. Ela comanda uma livraria há 33 anos. A minha convidada de hoje é Yara Sarkis. Olá, Yara, tudo bem? Olá, tudo bem? Agradeço imensamente a sua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um papo ótimo. Eu espero que sim e estou feliz em ter sido convidada para, de alguma forma, trazer alguma contribuição também. Yara, conta pra gente um pouquinho, como é que surgiu a sua paixão pela leitura e daí, até ter uma livraria, como é que foi esse caminho? Foi sempre uma ideia sua ou foi algo que foi surgir no caminhar? Na verdade, foi no caminhar, porque, assim, meu contato com histórias, com literatura foi bem na minha infância já, que eu me lembro de uma coleçãozinha de livros pequenos, que logo pequenininho, eu já devia ter menos de 7 anos, minha mãe já comprava e a gente já lia essas histórias em casa. Minha mãe não tem uma formação universitária, mas ela era professora, embora não tivesse concluído, e gostava muito, muito, e gosta muito de ler. Então isso, de uma certa forma, impregnou a minha história também. Depois eu fui para curso de letras, fiz literatura no aperfeiçoamento, depois no mestrado, continuei envolvida com literatura ligada a cinema. Então, de uma certa forma, essa foi meu grande mergulho pela vida fora. Aí a livraria aconteceu, porque essa não era a minha intenção. A livraria aconteceu em 82. Eu tinha acabado de ter meu 5º filho e voltado para Rio Preto. Estávamos aqui há coisa de 6 meses e eu frequentava essa livraria já. Era uma livraria de literatura infantil, eu ia comprar para as minhas crianças ali e eu amava aquele espaço, porque eram mesinhas de madeira, banquinhos, caixotinhos de maçã, era uma coisa assim, era um sonho, graça, era uma né? graça mesmo, era um charme. E acabei praticamente sendo forçada a comprar a livraria na condição que me foi possível, que foi péssima. Eu não sei como que eles conseguiram me vender naquela condição, mas foi assim que eu comprei. Deu certo. E aqui estou. Tá dando certo, né? Está dando certo. Yara, você tem um outro trabalho também de longa data, mais de 20 anos, que é um trabalho de aproximação de autores com leitores, especialmente com os pequenos leitores, com as Sim. crianças, levando os escritores nas escolas. Me conta um pouquinho sobre esse projeto, qual que é a importância dele, que tipo de retorno você tem das crianças nesses encontros? Talvez esse tenha sido o principal motivo de eu me envolver com a livraria. A possibilidade de levar essa semente para dentro da escola. Porque o contato da criança com o escritor e do próprio professor com o escritor, ele traz motivos que eu nem sei como especificar, mas eu sei que cria um movimento, uma força muito grande e tem uma capacidade de agregar. Então, quando a criança lê o livro, e não só um, esse que é a grande tônica do projeto, quando a gente fecha com uma escola vinda de um escritor, geralmente eles fazem na escola uma ciranda de leitura. Isso acontece principalmente na rede. Então, as crianças, como agora mesmo, acabei de trazer um escritor, Jonas Ribeiro, ele passou por algumas escolas da rede municipal, escolas particulares, e eu fiquei encantada com os projetos que foram desenvolvidos pelas crianças. Você sente que é a mãozinha das crianças. E o mais encantador, o olhar das crianças ao receber um escritor daqueles livros que elas leram ali na escola, diante delas, elas poderem tocar, poderem abraçar, conversar, ouvir, receber o autógrafo no livro que adquiriu. Então, essa, sim, tem sido uma grande alegria para mim, poder promover esse tipo de encontro em Rio Preto. Há dificuldades, mas eu acho que essa ideia não pode morrer. Entendi. Inclusive, Yara, você citando esse projeto, a gente tem um material especial no Vale a Pena de hoje, que é uma visita do autor José Roberto Toreiro. Ele esteve em Rio Preto, participando justamente de um encontro com pequenos leitores, e a gente foi conversar com ele para saber como é esse contato com as crianças. Ele aproveita e fala ainda sobre as preferências culturais dele, afinal ele está no Vale a Pena. Vamos conferir. Eu não tive um escritor assim que eu quisesse imitar.
porque acho que no começo eu nem queria ser escritor, eu só queria ser leitor, né? Mas quando eu li o Milor Fernandes pela primeira vez, falei, ai, que cara engraçado, então pode escrever essas coisas assim? Uma ideia, uma piada, um continho infantil, escreve que nem criança, vale isso aqui, eu achei muito bacana. Foi um impacto, assim, a primeira vez que eu li o Milor. Depois, outro impacto, quando eu li o Luiz Fernando Veríssimo, né, eu li O Analista de Bagé. Eu ia viajar de avião, eu tinha uns 15 anos, aí minha mãe comprou esse livro, eu li, mas eu ria no avião. Falei, nossa, olha só as histórias que esse cara conta. Deve ser um cara muito doido. Não imaginava que era um gordinho, careca. E foi sensacional, foi uma descoberta, assim. O Veríssimo eu gosto até hoje. E com o tempo eu tive a sorte de fazer palestras com ele, foi sensacional. E o Machado de Assis também. Esse infelizmente eu não encontrei, né? Talvez em algum encontro espírita, mas por enquanto não. Mas é um cara sensacional e também do time dos engraçadinhos, que é o time que eu gosto, né? Me abandonassem numa praia, numa ilha deserta, né? Eu estava pensando nisso ontem, estava conversando com o Menalton Braff, outro escritor, e aí, ilha deserta, eu pensei em levar Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Porque é um livro muito bom, que você, lendo uma vez só, você não aproveita tudo que ele tem. E ele é grande, né? Tem essa vantagem também. Numa ilha deserta é bom ter um livro grandão. Acho que o Grande Sertão Veredas seria meu palpite. Eu tenho um cérebro meio infantil, sabe? Não sou assim um cara muito adulto, não, tal. Então acho que a literatura infantil foi fácil. Quando eu decidi fazer o primeiro livro ali, em 2002, foi bem fácil e divertido escrever. É um livro chamado Uma História de Futebol. E aí eu gostei. E gostei muito também de falar com crianças depois, né? O livro adulto você não tem chance de falar com os leitores, né? Você encontra um numa livraria, um numa biblioteca, mas com criança você encontra lá 70 caras que leram você de uma vez só e o encontro é uma festa, é sensacional. E eu adorei isso também, né? E aí eu passei a escrever para crianças mais vezes também por conta disso, porque aí eu vou encontrar com os caras que me leram e eles vão fazer perguntas doidas e é muito divertido. O melhor autor infantil ainda é o Monteiro Lobato. O cara era um gênio mesmo. A gente começou a literatura infantil brasileira com um pé direito, mas um pé também 47, um pé direito, sabe? Porque ele é sensacional. E o livro que eu mais gosto dele é A Chave do Tamanho, que não é uma dica para criança, é uma dica para adulto também, né? Se o pai ler, ele vai adorar A Chave do Tamanho. É um tremendo livro, sabe? Que fala de sociologia, psicologia, fala da alma do ser humano e também fala para crianças e é divertidíssimo porque todo mundo no sítio ficou muito pequenininho, todo mundo no mundo ficou muito pequenininho. É uma imaginação, sabe, sensacional que ele tinha e fez uma história bárbara. Acho que é o melhor livro infantil que eu já li. A resposta é pilantra. Mas é uma adaptação muito digna, que é o Memórias Póstumas, o filme do André Klotzel, feito em cima do livro do Machado de Assis. E é uma resposta cabutina porque eu fiz os diálogos, né? Então eu estou meio me indicando, não é bonito isso, eu sei, mas é o que primeiro veio à mente. E é uma adaptação de um livro, talvez o melhor livro em português que eu tenha lido na vida, né? E ficou uma adaptação muito digna. Com boas ideias, com elegância e tal. Acho que esse filme é bacana. Se eu descubro que eu vou morrer em 24 horas, acho que é no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo. É um museu que tem ideias tremendas, assim, muito agradável. O nome é meio terrível, né? Parece que você vai para uma aula de gramática. Mas não é nada disso, é um museu muito divertido e lindo. É um museu bem bacana. Bom, você conferiu aí as preferências, né, os autores, os livros que José Roberto Toreiro gosta, né, e tem em estima. E agora eu converso com a Yara sobre as preferências dela.
Yara, é possível, em 33 anos de livraria, elencar um livro que você poderia colocar como aquele que vale a pena ler, aquele que é essencial ter na lista de leitura? Muito difícil, porque você limitar a um livro, né? Mas eu diria que Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado, assim, se eu tivesse que escolher um, seria um deles, né? Mas existem muitos autores que eu gostaria de sugerir como leitura. Provavelmente os leitores já conheçam alguns deles, mas Guimarães Rosa, que a Lígia Fagundes, Clarice Lispector, da nossa literatura, e alguns autores da literatura estrangeira, muitos autores da literatura estrangeira, mas eu citaria uma autora contemporânea, que é uma autora indiana que vive atualmente nos Estados Unidos, que é Henri Gartrite. Ela tem alguns livros, um deles é A Distância Entre Nós, e o último que eu li foi A Doçura do Mundo, e essa escritora ela é fora de série, ela tem uma capacidade de falar das personagens, de penetrar mesmo na intimidade, na essência, com uma profundidade, com uma naturalidade que é fantástica. A gente não sai o mesmo depois da leitura do livro, sabe? Acho que esses são os livros que marcam de verdade, aqueles que te transformam, né? Exatamente. Yara, você tem algum gênero preferido? Ou você é uma leitora voraz? Eu gosto de muitas coisas. Acho que o romance é uma coisa que eu gosto muito, mas os livros de filosofia me interessam muito, porque nós estamos vivendo um momento muito denso e a filosofia é um grande auxílio para a gente tentar se compreender, se localizar melhor e compreender melhor tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, eu acho que eu ficaria com a literatura, a poesia e a filosofia. E falando em poesia, tem como indicar seus preferidos? Pode ser os seus poetas preferidos ou pode ser aquele livro especialíssimo que você tem no coração? Olha, eu gosto muito da Cora Coralina, muito, e ela fala ao coração, né? É uma mulher sensacional, sensacional. Gosto muito da Adélia Prado, e o Fernando Pessoa, com todos os seus heterônimos, e Cecília Meirelles, e vai por aí afora. Jorge Luis Borges, né? Então, são muitos poetas que falam para a nossa alma, que vale a pena a gente ter a cabeceira, né? Que ótimo. O Vale a Pena faz um breve intervalo. A gente volta já já. E no próximo bloco, o assunto é literatura juvenil. Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Olá, o Vale a Pena está de volta e a gente conversa hoje com a professora e livreira Yara Sarkis. E o papo agora é sobre literatura juvenil. Yara, fala pra gente que fenômeno é esse, porque a gente tem os jovens lendo muito e livros que se tornaram best-sellers. Eu queria que você me falasse um pouquinho, porque tem muita gente que acha que isso não é literatura. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. É uma discussão e tanto, né? É literatura, não é literatura. Mas botando essa discussão um pouco de lado, eu acho que o que é interessante
é o fato de que, de alguma forma, esse jovem ele está se fazendo presente nesses textos. Ele está sentindo ressonância daquilo que importa para ele nesses textos. Se eles têm valor poético ou não têm, é uma discussão que não caberia, talvez, a nós. Mas é uma literatura nova que está surgindo, com uma força impressionante. A exemplo do que aconteceu na Bienal do Rio agora, que acabou a última edição. O grande best-seller, o grande boom expressivo de vendas foi o livro da vlogueira, como ela se chama, né? Quer dizer, é uma menina de 22 anos que produziu um livro, ela chama Kéfera Buchanan, produziu um livro que é absolutamente intimista, contando as coisas pessoais dela, é tipo de um reality show literário, e que fez uma ressonância impressionante. Ela tem mais de 5.000 jovens inscritos no blog. Então, esse fenômeno não é exclusivo dela. A gente tem outras séries, várias, principalmente sagas. Exatamente. As sagas estão se destacando, assim, com muita força. E os jovens leem, e são sagas longas, e eles leem todas. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, acho super positivo, sabe? Agora, para onde estamos indo, que caminhos a literatura estaria tomando? É outra discussão. Já seria uma outra discussão. Yara, esse papo também leva a gente para um outro caminho, de pensar em novas plataformas de leitura, né? Principalmente falando de jovens. Então, a gente tem os livros, as sagas, mas a gente também tem muito jovem lendo na internet, lendo, né, o livro digital, ou fazendo novas leituras. Às vezes não é um livro, mas ele acompanha o blog daquele autor. Como é que você vê isso? De que forma isso contribui para a formação desse leitor? Você considera isso também válido, essas outras esferas? Totalmente válido, porque eu acho que ninguém pode impedir o fluxo da evolução. E isso é a evolução, né? A tecnologia, ela está se tornando, ela é presente na vida de todos nós. Quem de nós não anda com um celular ou com um tablet ou o que seja? Todos nós estamos hoje ligados a isso, porque, de uma certa forma, isso nos mantém conectados com muitas coisas. Então, o problema que eu acho que é complicado é você, às vezes, não conseguir separar e você se tornar refém dessa tecnologia, né? Eu acho que essa tecnologia, ela tem que ser uma tecnologia de crescimento, que te amplie horizontes, mas que não te aprisione, isso, né? Não te aprisione, porque aí é o lado que inclusive, é uma coisa que acontece, é o lado que assusta um pouco. O jovem que se torna prisioneiro disso e se aliena. Ele e a internet, ali, ele cria um mundo absolutamente virtual e ali ele rodopia, vamos dizer assim. Então, a tecnologia, ela é importante, ela vai se desenvolver, ninguém vai impedir isso. Eu mesma compro muitas vezes livros digitais, mas é uma questão para se cuidar, né? Aí vem as nossas bases culturais, a formação de cada um, a formação que esses jovens têm nas suas famílias, porque eu acho que junto com isso vem muitos riscos, né? Então, na verdade, é pensar nessas outras plataformas como uma ampliação, né, das maneiras de leitura e não como um aprisionamento, ficar somente nela. Tudo que te aprisiona não é interessante, não é legal, né? Yara, falando ainda de diferentes plataformas, vamos dizer assim, de relações, a gente chega na questão da relação entre a literatura e o cinema. Você gosta, enquanto leitora, das adaptações que são feitas de livros? Se sim, por que você acha que corresponde ou a gente tem que ver como produtos realmente distintos? Talvez um filme nunca retrate tão fielmente um livro, porque cada um tem a sua própria interpretação. Né? Como é que você vê essa relação? Eu acho essa relação muito fértil, acho essa relação interessantíssima. E, por exemplo, a gente pode falar desse sucesso de literatura que é O Pequeno Príncipe, um clássico da literatura infanto-juvenil, que eu diria que ele não tem idade, ele não é infanto-juvenil. É um livro que encanta em qualquer momento, em qualquer idade. E eu acabei de ver o livro transformado em filme.
Eu achei aquela adaptação fantástica, porque você tem que utilizar os recursos que são próprios de cada linguagem para você dar vida a cada uma delas. Isso não significa que todo filme consiga ser tão bom, manter a qualidade do livro, mas a maioria deles consegue. E eu acho que o que é importante é isso, é ele manter a força através daquela linguagem que usa recursos totalmente diferentes, né? Porque enquanto na literatura você tem todo o espaço da imaginação, que é uma viagem maior, no cinema você tem o conforto de você receber pronto uma leitura que de preferência tenha feito antes no livro, porque o contrário não é legal. Eu não gosto da experiência invertida, sabe? Você vê o filme e depois lê o livro, acho que não é legal. Mas você lê o livro, você já salvou toda a sua emoção, você salvou toda a sua viagem, e aí quando você vai para o cinema, você vai com a certeza de que você vai ver um olhar, o foco de quem fez aquela adaptação, né? Entendi. Yara, a gente falou um pouquinho aqui dos jovens e eu queria conversar um pouquinho mais a fundo sobre as crianças. A gente tem as crianças hoje muito mergulhadas nessa questão de tablets, né, e numa outra linguagem muito mais frenética. O livro ainda continua encantando? E que tipo de perspicácia o autor precisa ter hoje para fisgar esses pequenos leitores? Aí é uma questão muito séria e complexa. Porque assim como você percebe que existe uma literatura totalmente descartável, que faz da criança um mero consumidor final, e que ela quer encantar da forma, eu sou livreira, eu vivo disso, mas eu não posso me impedir como educadora e como alguém que está comprometida com o crescimento da criança, que esse livro, que é só brinquedo, ele não acrescenta. Ele não acrescenta, ele é um livro absolutamente descartável. E agora, o autor pode se sentir seduzido, porque ele tem que vender, mas o autor que se sente seduzido porque está preocupado com venda não é o autor que eu admiro e respeito, né? O autor que eu admiro e respeito é aquele que faz aquilo que ele acredita e que põe a alma naquilo que ele faz. E isso transpira no texto, na linguagem, no respeito aos personagens, no respeito como ele trabalha a temática, e isso traz resultados. A criança responde sim. A criança tem que ter a oportunidade de ter o contato com esses textos, com esses bons textos. Ela não pode ficar só à mercê de textos secundários que não vão trazer nada para a formação dela. É um risco, sim, é um risco. Yara, e se você pudesse dar aqui para a gente, enquanto dica do que vale a pena, alguns nomes de autores, né, que trabalham com o universo infantil, quem você destacaria? Olha, eu destacaria uma Lúcia Iratsuka. Ela é uma escritora e ilustradora fantástica. Os textos dela, ela trabalha muito com mitologia japonesa nos textos, mas os textos são poéticos, são amplos, as histórias são envolventes. Ela é uma escritora que todo pai, toda mãe deveria ter na estante dos seus filhos. André Neves, que também é escritor e ilustrador, textos poéticos maravilhosos. Heloísa Prieto, que também escreve, ela faz muitas adaptações, mas tem um texto fantástico. Jonas Ribeiro, que eu acabei de trazer a Rio Preto, que também escreve livros maravilhosos para crianças, é um contador de histórias delicioso, sabe? E temos os clássicos da nossa literatura, né, gente? Que foram aí, por exemplo, Monteiro Lobato, ele ganhou roupagem nova. Então, os livros dele, embora mantenham os textos, eles têm uma roupagem nova que facilita para a criança, né, a leitura. E é uma leitura que toda criança não poderia deixar de fazer, né? Ziraldo, né? Uma criança não pode passar pela infância sem ter lido um Flix, um Planeta Lilás. O Ziraldo faz parte, né, desse imaginário infantil, né? Yara, você tocou no assunto da contação de histórias. É um trabalho que você também realiza, né? Você também promove esse tipo de ação. Como é que você vê a importância dessa história contada, né? Que é um universo muito maior, né? Que a gente tem ali, geralmente, um ator, né? Apresentando uma história, apresentando um livro. Como é que é esse momento mágico? Então, eu acho que aí é a gente trabalhar com as múltiplas possibilidades de linguagem que a gente tem, né? E a contação de histórias, ela envolve,
porque você é uma presença, é uma espécie de uma leitura teatralizada. Mas ela é fantástica, porque o envolvimento que cria com a criança e com os professores, quando a gente faz isso em ambiente escolar, é uma coisa incrível, é mágico. Então, ela é um caminho, ela é um portal para levar a criança para o universo das histórias. Eu acredito muito na força da contação de histórias para levar a criança, para formar-se leitor, sabe? Ô Yara, e como que a contação de histórias acaba moldando o leitor? Que tipo de leitor você acha que ela pode formar e que tipo de leitor você gostaria de formar com esse tipo de ação? Olha, eu diria que é a contação associada às leituras, né? Eu acho que, porque isso tudo se envolve nesse mesmo projeto, pretende-se criar uma possibilidade de esse novo leitor descobrir a própria riqueza interior, de descobrir seus próprios valores, de ser capaz de descobrir ou criar a sua própria identidade de ser humano, para que ele consiga limpar todas as impurezas que a cultura, que a gente vira um repositório de Só recebe, né? A gente fica impregnado de tudo isso. Então, que ele seja munido, que ele tenha recursos para saber onde está o seu verdadeiro eu, onde está o seu verdadeiro sonho e os seus verdadeiros recursos, independente de todo o restante, as influências que ele está continuamente bombardeado e recebendo do lado de fora. Que ótimo. Yara, a gente termina lindamente o Vale a Pena de hoje. Te agradeço muito pela sua contribuição, pelas ideias, pelas dicas de livros, né? A gente tem uma lista imensa e agora é para conferir e correr atrás. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você pela oportunidade e espero que esse programa possa crescer muito, ter muita audiência, porque eu acho que o foco é fundamental. Ele faz parte de todo esse processo de formação de novos leitores, de novos cidadãos. Que ótimo. Obrigada. Muito obrigada. O Vale a Pena de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até mais!